gosto dessa palavra articulação, entre palavra e Eucaristia. Por quê? Porque no cenário, todos se recordam, os discípulos de Emaús estão voltando de Jerusalém, saindo de Jerusalém, indo para Emaús. E Jesus aparece junto deles e pergunta sobre o que eles estão conversando. Eles ficam surpresos com Jesus. Você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Que Jesus de Nazaré, que pensávamos que fosse um profeta, foi entregue pelos sumos sacerdotes e morreu na cruz. E a partir dali, Jesus então caminha com eles e vai lhes explicando de Moisés até os profetas. Quando chega novamente a cena, no final da tarde, ou melhor, para que nós compreendamos melhor, no início da noite, tem famílias nossas que jantam às 5 da tarde. Tem uma tia que 15 para 5 ela já começa a jantar, Ela é viúva sozinha, mas quando meu tio era vivo também ele jantava entre 15 para 5 e 5 horas. Padre, me dá o endereço dela que eu vou começar lá na casa dela. Pois mas muitas das nossas famílias têm esse horário, final da tarde, começo da noite. De qualquer maneira, é importante perceber aqui que no final da tarde eles param e Jesus fica com eles para cear, para o jantar. E quando Jesus fraciona o pão, é que eles reconhecem que aquele é Jesus. E um pergunta para o outro: não ardia o nosso coração quando ele, pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Então, na realidade, o que faz a palavra pelo caminho, prepara a Eucaristia, prepara a fração do pão. O que faz a Eucaristia? Clarifica a palavra. Porque eles só foram entender que o coração ardia quando o pão foi fracionado. E aí toda aquela palavra explicada ficou então clarificada. E aquele gesto da fração do pão só foi passível de compreensão porque houve a palavra que explicou o sentido de tal gesto. E o explicou de que maneira? Pela narrativa da história da salvação. O texto é muito claro. Lucas, nesse ponto, é o evangelista, talvez, que mais retome o Antigo Testamento do Novo. Aquela máxima que no Concílio Vaticano II vai ser clara. O Antigo prepara o Novo desabrocha o que estava escondido no Antigo. Acontece muito claramente em Lucas. Portanto, os profetas são aqueles que anunciam a vinda do Messias. E o Novo Testamento reconhece, através de Lucas, que Jesus é, então, o Salvador prometido pelos profetas. A mesma coisa acontece também com Mateus. Mateus, no caso, indica que Jesus, afirma que Jesus é o Messias. Então, o que é a Eucaristia? Fração do pão. Compartilhamento. Ceia fraterna. Então é a ceia do acolhimento. Jesus é um viajante, ele ia continuar, mas eles convencem Jesus a ficar, para que jantem com eles. Então, é a ceia fraterna. É uma experiência também fiducial. Fiducial quer dizer de confiança. Olhos abertos. Pela Eucaristia, a nossa fé amadurece. Pela Eucaristia, os nossos olhos se abrem conforme a luz da fé. Um terceiro título: Eucaristia como sacrifício amoroso.
Bom, o texto fundamental é a carta aos Hebreus. De modo geral, a carta toda. Vocês sabem que tem uma discussão no mundo dos estudiosos da Bíblia, acerca da datação da carta aos Hebreus. A carta teria sido escrita por volta do ano 70, quando aconteceu a crise de Jerusalém, a destruição de Jerusalém e a diáspora dos judeus, ou a carta teria sido escrita mais ou menos no ano 100, 101, 102, quando aprofundou-se a perseguição aos cristãos e, consequentemente, o martírio cristão. Quem defende a primeira tese vai defender a ideia de que os destinatários ou os membros da comunidade são judeus, e judeus da diáspora. Por muito tempo na exegese essa ideia ficou como única. Então se remetia, evidentemente, aqui a carta como algo pertencente a um grupo de cristãos que provinham do judaísmo da diáspora. Mas os estudos foram sendo aprofundados e muito do que se fala na carta está muito mais presente no contexto de uma comunidade pós-apostólica, e não uma comunidade apostólica, como são as comunidades dos anos 70 e até do ano 80, né? Mas uma comunidade já pós-apostólica de uma passagem de segunda para terceira geração de cristãos. Por conta de que é muito forte a ênfase no sacrifício e a identificação do sacrifício com o martírio identificado com a morte oriunda da perseguição em função da fé. O que é muito claro é que a comunidade da Carta aos Hebreus é uma comunidade de pessoas desanimadas. Se colocarmos no contexto do ano 70, desanimadas porque o judaísmo entrou em falência, em crise, caiu o templo, então caiu o sacerdócio, caiu o sacrifício. Se colocarmos no contexto do ano 100, 101, 102, que é o que eu coloco, eu creio que essa visão é a mais evidente, estamos aqui na crise do próprio sentido da fé. Poxa vida, eu professo a fé, as pessoas vêm me perseguir para me matar? Eu quero viver. Essa fé só está me trazendo problemas. Então, nesse contexto de crise, é que o autor da Carta aos Hebreus se vê incumbido com a tarefa de animar a comunidade cristã da Carta aos Hebreus. Como é que ele vai animar? Veja, isso é extremamente importante. Ele não anima com uma doutrina descontextualizada na comunidade. Seja num contexto, seja em outro, tem uma coisa muito clara na comunidade da Carta aos Hebreus, que é a tradição judaica. Então, a tradição do templo, a tradição do sacerdote como mediador entre Deus e o povo, a tradição do sacrifício como algo ligado ao culto, ao rito litúrgico, que propicia a unidade entre Deus e o povo. Portanto, o sacrifício da aliança. No Antigo Testamento, como já vimos, era necessário o quê? Que houvesse o templo, dentro do templo o altar sacrificial, diante do altar o sacerdote como mediador da relação entre Deus e o povo, e o animal, que seria sacrificado. Que seria sacrificado. Aqui é muito aquela ideia que também está no livro dos Levíticos, do chamado bode expiatório. Então, um animal que expia os pecados, ele é sacrificado para restituir a paz. Então, toda a comunidade tem pecados, mas alguém é escolhido, quer dizer, um animal é escolhido
para que o seu sacrifício expie os pecados daquela comunidade. Acontece que não tem mais o templo judaico. Não tem mais o sacerdote judaico. Não tem mais o animal para ser morto. O que tem então? Na perspectiva cristã, tem Jesus Cristo, que une na sua pessoa a vítima, que é o cordeiro, e o sacerdote, que é o mediador. Então, mediação e mediador estão unidos na única pessoa de Cristo. Ele é simultaneamente a vítima pascal, a vítima da passagem, lembre-se lá do Êxodo 12, e é o sacerdote, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, só que agora sumo e eterno sacerdote. É tão importante essa ideia de sacerdote que ela vai aparecer no Vaticano II dentro de uma perspectiva eclesiológica. Primeiramente, quer dizer, por onde nós temos o sacerdócio? Por exemplo, eu, antes de ter o sacerdócio pela ordenação, pelo sacramento da ordem, eu tenho pelo batismo. Pelo batismo somos todos sacerdotes em Cristo. Então todo sacerdócio, inclusive o ordenado, está congregado no Cristo como sacerdote. É o sumo e eterno sacerdote. Então como é que vai aparecer aqui a Eucaristia? Vejam que é importante isso, quer dizer, aqui nós temos uma centralidade cristológica, teologicamente falando. Quer dizer, a figura do sacerdote, a figura da vítima e do cordeiro imolado estão centralizados no Cristo. E tem uma teologia da aliança, a nova aliança, ou nova e eterna aliança. Ora, nos capítulos 4, versículo 14, até o capítulo 5, versículo 10, tem uma afirmação muito clara. Jesus é o sumo e eterno sacerdote. Então, na verdade, o sacerdócio cristão está subsidiado pelo sacerdócio de Cristo. Nós que somos padres, só tem sentido o nosso ministério presbiteral em termos de sacerdócio dentro do sacerdócio de Cristo. E o caráter sacerdotal da igreja que vem pelo batismo está também fundamentado, subsidiado no sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo é superior em relação aos cultos diversos, não só os cultos judaicos, mas os outros também. No ano 100, tem os chamados cultos mistéricos das religiões pagãs. Eram cultos a outras divindades. O sacerdócio de Cristo é superior a esses cultos. É superior a qualquer outro tipo de mediação. Porque ele é também um cordeiro imolado. Ele é o mediador enquanto sacerdote e a mediação enquanto cordeiro imolado. Do capítulo 7 até o 9, Jesus capítulo 7 até o 9 mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo. Do capítulo 10 ao 13, Jesus é o cordeiro imolado. Então agora não tem mais o sacrifício de animais. E nem sacrifícios humanos. Porque no sacrifício de Jesus, sacrifício esse na sua paixão, na sua morte de cruz, acabou-se a necessidade de sacrifícios. É o sacrifício por excelência. E aqui tem uma coisa importante que tiramos da carta aos Hebreus, que este sacrifício de Cristo exprime aqui uma relação de Jesus como filho com o seu Pai Deus. Jesus não morre na cruz, porque o Pai é sádico, que gosta que se diverte com o sofrimento do filho. Também não morre na cruz porque ele, filho, é masoquista, que gosta de sofrer. Não. Jesus morre na cruz
porque é amado pelo Pai e ama o Pai. No amor obedece ao Pai, não para a morte, mas para a salvação. É interessante quando nós olhamos a teologia trinitária, uma coisa importante naquela afirmação de Deus como substância divina única, constituída de 3 pessoas divinas que se relacionam pericoreticamente. Olha aqui, que frase linda essa. Maria, comeu de passar no cabelo. Mas Peri o quê? que se relacionam pericoreticamente. Né? Pericoreticamente. Já vou explicar o que é isso. Vamos usar os termos técnicos porque na verdade, o que acontece? Na teologia trinitária, não são 3 deuses. Vocês sabem que a igreja enfrentou muitos problemas com a Trindade nos séculos III e IV, e a partir do século IV, no Concílio de Nicéia, 325, depois no Concílio de Constantinopla, 381, sobretudo com a ajuda em Nicéia de Santo Atanásio, buscou-se superar alguns problemas em relação à Trindade. Por exemplo, havia um grupo de pessoas que afirmava que eram 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem uma música que a gente canta de vez em quando, eu não canto, mas na minha comunidade de vez em quando cantavam. Aí quando eu falei para eles, vocês são todos hereges, eles pararam de cantar, o nome do Pai. É errado. Herege, heresia. Porque não são 3 deuses. Sim. Claro que ninguém quer ser herege. Então ninguém vai morrer na fogueira. Mas, Podemos de outro jeito, mas... na realidade, não são 3 deuses. Também havia um grupo que dizia assim: Deus é só o Pai. O Filho e o Espírito são criaturas perfeitas. São perfeitas acima dos homens e dos anjos. Mas são criaturas. Então não tem trindade. Porque não tem 3 pessoas divinas. E aí se introduziu o termo pessoa, que é um termo importante. Vocês sabem que a palavra pessoa vem do latim persona, que é a tradução do grego prosopon. E prosopon era um termo utilizado no teatro grego para indicar o quê? O rosto, a máscara. que deu a máscara, bem colocado, né? A máscara, e portanto que deu origem à ideia de persona, que daí nos dá a ideia de personagem. Portanto, só que no teatro grego, a maioria das peças gregas eram peças de monólogo. Então, um só ator ou atora e vários personagens. Então ele trocava de máscara. Exatamente, trocava de máscara. Então, a substância divina do Deus cristão é uma só. É uma só. Não são 3 substâncias, porque não são 3 deuses. Porém, essa substância divina é constituída de 3 pessoas, de 3 personagens. Todas as 3 personagens, todas as 3 pessoas, são divinas. Então, no credo niceno constantinopolitano, se diz lá que a divindade é do Pai, do Filho e do Espírito. São consubstanciais. São consubstanciais. Só que não são iguais. E o que eu quero dizer existe distinção entre as pessoas. E o que torna cada pessoa distinta das outras duas? 2 coisinhas: propriedade e missão. A propriedade é aquilo que é próprio de cada pessoa. Então é próprio do pai gerar o filho, é próprio do filho gerar o pai, e é próprio do espírito proceder do pai e do filho. Se o filho proceder do pai, teremos 2 espíritos. Se o filho gerar o espírito, teremos 2 pais. Se o espírito gerar o filho, vamos ter também 2 pais do filho. Mas não. E
Sim, sim. Próprio do É pai. próprio do pai gerar o filho, é próprio do filho ser gerado pelo pai, e é próprio do Espírito proceder do pai e do filho. O outro aspecto que distingue as pessoas divinas é a missão. Então, a missão do pai é criar, a missão do filho é redimir e salvar, e a missão do Espírito é santificar e iluminar. Opa, só que tem um problema nisso que eu estou dizendo. Onde está a unidade? Na divindade. Mas como se dá essa unidade na divindade? Aí vem o termo perihóresis, em português, pericórese, que pode ser também interpenetração. Acontece o seguinte, que quando o pai, na sua propriedade, gera, ele gera em comunhão com o Filho e com o Espírito. Quando o Filho é gerado, ele é gerado na comunhão com o Pai e com o Espírito. Quando o Espírito procede em comunhão com o Pai e com o Filho. Na missão, a mesma coisa. O Pai cria por meio do Filho e na ação do Espírito. O Filho redime e salva por vontade do Pai e por força do Espírito. Exatamente. O Espírito santifica e ilumina por vontade do Pai na mediação do Filho, porque é o Filho que doa o Espírito à humanidade. Nossa, eu não. Me converti, pronto. Me converti. Estou convertido. Converti. Tá bom, acredito. Eu acho essa doutrina nossa das mais bonitas da história da Igreja. Né? Porque é um monoteísmo autenticamente trinitário. Então, o Pai cria na mediação do Filho e na ação do Espírito. Né? O Filho redime e salva por vontade do Pai e na força e pela força do Espírito. E o Espírito santifica e ilumina por vontade do Pai na mediação do Filho, porque é o Filho do Espírito. Numa frase, em Deus não há solidão, há distinção de pessoas e comunhão de substância. Isso o dogma fez com base na Escritura, né? Com base no que inferiu Jesus como mediador. Mas mediador de quem? Do Pai. E como se faz mediador? Na força do Espírito. Por isso, na carta aos Hebreus, voltando aqui, saindo do dogma e voltando na carta aos Hebreus, a Eucaristia é o sacrifício amoroso, porque o Filho não faz sem amor. Aliás, na Trindade, Deus é o amor, o Filho é o amado, aliás, Deus é o que ama o Filho é o amado do Pai, o Pai é o que ama o Filho é o amado do Pai, e o Espírito é o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. Portanto, é o amor o sacrifício do Filho. A Eucaristia aqui, enquanto sacrifício, só tem sentido se for compreendida como sacrifício amoroso. É cruento o sacrifício? É. Não deixa de ter violência, porque ele morre na cruz. Mas não morre na cruz como um masoquista. Quero sofrer. Para fazer a vontade. Então, mas a vontade também não é uma vontade masoquista. Não, sim. O pai não quer que o filho sofra. Não se trata disso. Mas o amor é um amor de salvação. E por isso, então, o sacrifício de Cristo. E a Eucaristia celebra o sacrifício. Pode seguir? Exatamente. Pois bem, aqui tem uma série de elementos que depois vocês podem olhar no próprio slide. Eu não vou entrar nisso agora, pelo horário, em termos de tradição. Como é que a tradição, quando eu falo tradição, é aquilo que é pós-escritura, pós-bíblia. Então, a revelação cristã
na concepção da Igreja Católica, não se assenta tão somente na Bíblia. Na Bíblia tem aquilo que a Constituição Dogmática de Iverbo chamou de revelação fundante. Aliás, tem uma frase do Iverbo que é mais ou menos assim: a revelação cristã se encerra na morte do último dos apóstolos. Quer dizer, quando Cristo se relaciona com os apóstolos, transmite aos apóstolos toda a revelação divina. Só que essa revelação fundante, e já encerrada, é transmitida ao longo dos séculos. E aqui entra um outro conceito, o conceito de revelação continuada. A revelação continuada é aquela revelação fundante da relação de Cristo com os apóstolos, transmitida ao longo da história, de modo que ela seja compreensível em cada época histórica e em cada cultura em que é transmitida. Por isso que vocês, catequistas, se deliciam com as questões pedagógicas da catequese. Por quê? A transmissão é sempre adaptada àquela época. E isso foi acontecendo de tal forma que se criou a tradição. Eu costumo dizer que a tradição não é sinônimo de coisa velha e ultrapassada. Não, isso não é tradição, isso é tradicionalismo. Mas a tradição é o elemento antigo que se conserva sempre novo ao longo da história. Na minha casa, por exemplo, a gente tem o costume de almoçarmos, quando nos reunimos todos juntos, almoçarmos à mesa. E a família vai aumentando, então tem que aumentar a mesa. Mas tem que caber todos, inclusive as crianças, à mesa. Mas isso vem, não só do meu pai e da minha mãe, mas vem dos meus avós, dos meus bisavós. De modo que isso é a tradição. Nós vamos conservando esse elemento antigo, agora com pessoas novas, de um jeito novo, com um novo prato que alguém aprendeu a fazer, uma nova bebida que alguém aprendeu a fazer ou comprou no supermercado, enfim. São elementos novos que vão aparecendo em cada época. Então, a Eucaristia, nessas concepções de ceia do Senhor, que é a principal, depois fração do pão, também muito importante, e de sacrifício amoroso, foi sendo transmitida ao longo da história da igreja, e aí foi aparecendo como banquete, por exemplo, na ideia da Didaqué, convívio, banquete sacrificial, pode passar. Vai aparecer ainda a ideia de sacramento, que é uma ideia extremamente importante, que acaba se consolidando, em especial com Santo Ambrósio e Santo Agostinho, que são do século V, séculos IV e V, melhor dizendo. E Santo Agostinho colocou a Eucaristia como sacramento dentro de um quadro geral de compreensão de sacramento. Por quê? Já nos primeiros padres, com Tertuliano, no século II, a palavra sacramento, na língua latina, sacramentum, foi associada à palavra grega mysterion. E mysterion, mistério, não é sinônimo de segredo, mas é sinônimo do escondido que se revela. E quando se revela, mostra que tem algo mais escondido ainda a ser revelado. Ora, Santo Agostinho, nesse sentido, entendeu que o sacramento está associado ao mistério. E aí ele buscou, na língua latina, uma palavra que pudesse expressar bem essa associação entre mistério e sacramento. E qual foi essa palavra? Signo, sinal. E ele deu para o sinal 4 dimensões. Primeira, eu vou falar em latim, para ficar mais fácil para mim, mas eu vou dizendo o que é. Signum rememorativo. Que podem passar, que acho que eu escrevi. Aqui embaixo. Signum rememorativo. Quer dizer, o sinal que faz memória. Na Eucaristia. Que memória é esta?